Olá, eu sou Juliana Werneck, diretora do Cefora, Escola de Governo da Câmara dos Deputados. É um grande prazer estar aqui hoje, abrindo esse evento e que vai trazer então a nossa querida Dani Amaral nessa live, Caminhos para uma Vida Extraordinária. Nós contaremos hoje com o auxílio na interpretação de Libras da Núbia, que já está aqui, e da Alessandra, que daqui a pouco vai chegar. Queria aproveitar para fazer um agradecimento, então, a todos que estão aqui presentes, aos que contribuíram para que esse momento estivesse acontecendo agora. Bem, antes da gente começar, de passar a palavra para a Dani, que é a razão, né, para qual estamos aqui, eu queria fazer uma breve contato para vocês rapidinho a história aqui desse evento. Na verdade, ele ia acontecer em março, um evento presencial, em que nós íamos trazer a Dani num programa chamado Mulheres Inspiradoras, Mulheres Reais, em alusão ao Dia e ao Mês Internacional da Mulher. Então, a Dani, essa jovem talentosa, inspirada e inspiradora, ela ia estar conosco quando, então, veio toda a história do coronavírus, da pandemia, e isso não foi possível. Passado um tempo, a gente então pensou, e se a gente pudesse então transformar esse evento, né, num evento virtual? E aí a gente então conversou e ela topou e a gente então, né, trabalhou para que isso pudesse acontecer. E embora, né, a gente não esteja mais no mês de março e isso não tenha mais a ver com essa questão do mês da mulher, eu queria destacar aqui que o que a gente vai falar hoje tem muito a ver com os valores considerados ou ditos femininos. O que a Dani vai trazer na palestra de hoje tem muito a ver com o cuidado, com o acolhimento, com o autoconhecimento, com a empatia. E são, então, esses valores femininos que hoje a gente está vendo nesse contexto todo, né, da pandemia, que estão sendo necessários, absolutamente necessários, não só nas organizações, mas nas sociedades, no mundo. Então, eu aproveito aqui para fazer uma ode a esses valores femininos, às mulheres que estão fazendo muito, as enfermeiras, as bombeiras, que estão na linha de frente, junto aos homens, profissionais de saúde que estão aí lutando, combatendo um combate duro e absolutamente necessário para a gente ficar são e salvo, né? E é o que desejamos agora. E isso posto, eu queria contar então um pouquinho como eu conheci a Dani, como que ela vem parar aqui hoje. A Dani, ela chegou para mim num vídeo, numa mensagem de WhatsApp, em que era um tutorial de maquiagem. E é quase um não tutorial de maquiagem, em que a Dani, ao mesmo tempo que ela vai fazendo uma maquiagem, ela está, ao mesmo tempo, tirando essa máscara da maquiagem. E enquanto eu via aquele vídeo, eu via não alguém se produzindo, mas alguém se mostrando como é. E é isso que me cativou desde o começo, que me fez, né, nutrir uma grande admiração por essa profissional, mulher, jovem, talentosa. Porque a Dani, ela fala com a verdade dela, né? Então, o que ela vai trazer aqui hoje para a gente é o que ela, então, adquiriu ao longo desse percurso, né, com suas experiências, os seus conhecimentos. Ela vai se apresentar formalmente, mas eu quero falar, né, o que eu conheci dela antes dela formalmente se apresentar. E que ela faz isso de uma forma tão natural, né, tão habilidosa. E ela me traz uma coisa, embora ela seja tão jovenzinha, ela me lembra minha avó, contadora de histórias. E isso que me cativou, e eu, né, apresentei para as colegas do Cefora, e a gente está então podendo compartilhar aqui com mais gente. E ela vai aqui então contar muitas histórias e vai falar muitas coisas que são essa verdade que ela construiu, que ela, né, desenvolveu ao longo da sua vida. Então, Dani, obrigada por estar aqui conosco.
Obrigada por compartilhar esses seus saberes aqui com a gente. Seja bem-vindo. Boa tarde, Ju. Boa tarde a todo mundo que está em casa nos assistindo. Eu queria cumprimentar também a Núbia e a Alessandra, que são as nossas intérpretes. Estou muito feliz de ter esse evento sendo interpretado para todo mundo poder assistir. Ju, prazer imenso estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz que a gente conseguiu adaptar esse evento, né, que seria presencial, trazer para o online. É bom também que a gente consegue aumentar o público, né? Tem muita gente que me falou que ia estar assistindo, então estou muito feliz. Já quero falar para o pessoal que está em casa assistindo que o chat está aberto, então quem tiver dúvidas, quem tiver algum comentário, pode deixar aí a sua dúvida, o seu comentário, que tem um pessoal que está cuidando desses comentários e a Ju vai falar depois. Esse nosso bate-papo vai ser bem interativo, né? Vai ser para a gente realmente conversar, trocar experiências, e eu tenho certeza que vai ser incrível. Bom, deixa eu me apresentar, né? Para quem não me conhece, eu sou a Daniele Amaral, mais conhecida por aí como Dani Amaral. Eu tenho 26 anos, sou casada há 5 anos com o Raí. Cadê o Raí? Chega aqui, Raí. Esse é o Raí, meu marido. Tudo bem, pessoal? Trabalhamos juntos. Eu falo que não é o melhor assistente, mas é o que eu posso pagar, até porque eu nem pago. O pessoal reclama aí, tem gente que reclama do casamento aí, agora você imagina ser funcionário da sua mulher, é complicado. É maravilhoso. Mentira, gente, eu falo que eu tenho a honra de ter o meu companheiro de vida como meu companheiro de trabalho também. Aí tá por trás de tudo aqui, cuidando para a gente ter um evento maravilhoso. Bom, eu sou formada em Ciências Contábeis, sou pós-graduada em Gestão Financeira, mas eu trabalho há 4 anos como palestrante na área de desenvolvimento humano. E eu esqueci de comentar também que eu moro em Arapuã, no interior do Paraná. Então, se a conexão cair, gente, vocês sabem que é coisas do interior, a gente volta, tá? Fiquem tranquilos. Eu trabalho, então, há 4 anos como palestrante na área de desenvolvimento humano. E por que eu decidi vir para essa área, né? Eu sempre fui apaixonada por comunicação, sempre dei muitos testemunhos da minha história, e para mim sempre foi muito significativo perceber o quanto essas minhas histórias impactavam a vida das pessoas. Era muito significativo para mim perceber que através do que eu falava, através do que eu ensinava, eu conseguia mudar a maneira das pessoas enxergarem a própria vida. Aí quando eu fui fazer a faculdade, escolhi contabilidade por gostar bastante da área de gestão, da área financeira, gosto até hoje. Mas essa vontade de transformar vidas, de desenvolver pessoas, foi ficando tão grande dentro de mim que eu entendi que realmente essa era a minha missão. Por isso que eu mudei de área, porque eu percebi que se eu realmente quisesse ser um agente de transformação, eu precisava aprender mais sobre isso. Aí fui para a área de desenvolvimento humano, coaching, mindset, me especializei em antifragilidade, tudo que pudesse me trazer uma bagagem de conteúdo para realmente ajudar as pessoas a se transformarem. É isso que a gente vai tentar fazer aqui hoje, nesse nosso bate-papo. Eu quero tentar, nem que seja um pouquinho, mudar a maneira como vocês enxergam a vida de vocês, ok? Então, hoje a gente vai falar, como a Ju disse, sobre caminhos para uma vida extraordinária. E o que é esse extraordinário, né? Tão falado. O extraordinário é tudo aquilo que foge do comum, que vai além das expectativas. É uma característica do que é raro. Então, essa vida extraordinária, ela é muito particular de cada um. Para algumas pessoas, uma vida extraordinária pode ser uma vida em que você vai viajar o mundo, conhecer outros lugares. Para outras pessoas, uma vida extraordinária pode ser acumular bens, ter 1 milhão na conta. Para outras pessoas, vai ser simplesmente constituir uma família, ter filhos, uma boa casa. Então, esse extraordinário é muito particular de cada um. Mas independente do que é extraordinário para você, existe um caminho que a gente vai trilhar para conseguir essa vida. Então, na minha experiência de vida, no que eu estudei e tudo, eu identifiquei que o primeiro passo, a primeira coisa que a gente precisa fazer para conquistar esse futuro perfeito, essa vida extraordinária, é primeiro saber o que a gente quer no final desse caminho. Qual que é o nosso objetivo? O que é extraordinário para a gente? Qual é a nossa meta? É muito importante que a gente saiba qual que é a nossa meta. E tem uma ferramenta na área de gestão que eu gosto muito, que é a ferramenta SMART. Eu sempre falo muito do SMART, porque é uma ferramenta para construção de metas. Eu vou compartilhar a minha tela aqui, só para vocês terem uma ideia de como que é essa ferramenta.
Então, o SMART, ele significa específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Então, a nossa meta, ela tem que ser primeiro específica. Então, se você disser que, sei lá, extraordinário para você é ser feliz, o que faz você realmente ser feliz? Especificamente, tem que ser uma coisa clara, detalhada. O que traz felicidade para você? Tem que ser mensurável, então tem que ser uma coisa que você consiga medir. Tem que ser atingível, ou seja, tem que ser potencial de se tornar realidade para você, né? E eu brinco sempre que esse atingível, por exemplo, se eu, Daniele, disser que a minha meta é correr a São Silvestre desse ano, eu sou uma pessoa que não tem muito fôlego para corrida, sabe? Então, não é algo atingível para mim, pelo menos não para esse ano. A não ser que eu diga que vai ser daqui 3 anos, que eu vou me preparar e tudo mais. Tem que ser relevante, isso é muito importante, gente. A meta tem que ter um significado pessoal muito importante. Tem que ser algo realmente forte e significativo para você. E tem que ser temporal, ou seja, tem que ter um prazo para acontecer. Mas esse prazo é dia, mês e ano. Não adianta a gente ficar falando que daqui 3 anos eu vou fazer tal coisa, que daqui 3 anos vai acontecer isso. Se não passa 3 anos, eu continuo dizendo que é daqui 3 anos. Então tem que ter dia, mês e ano. Para você dizer, ó, eu vou conquistar essa meta até esse prazo. Então, definido, colocado no papel o que você realmente quer, já é o primeiro passo para você correr atrás. Então, experiência pessoal minha, como que eu coloquei isso na prática? Eu sempre tive muito sonho de dirigir, sempre tive muita vontade de dirigir. Desde a minha adolescência era um sonho, era uma coisa que eu imaginava, mas eu não tinha ideia de como eu ia fazer isso. Então, ficava só lá na minha imaginação. Eu nunca tinha colocado no papel como eu ia fazer isso. Aí o tempo passou, fiz 18 anos, vi todas as minhas amigas tirando carteira de motorista, e eu não, porque eu não sabia como que eu ia fazer isso. Aí, quando eu tinha uns 19 anos, mais ou menos, meu pai comprou um Del Rey. Você conhece Del Rey, Gil? Del Rey é um carro super antigo. Carro antigaço, grandão. Assim. Eu não era dessa época, não, Dani. Não era? Não. Então. Pois é, era um Del Rey 86. Eu falo que era um carro que dava mais trabalho que qualquer outra coisa. Mas naquela época eu já namorava com o Raí e o Raí não tinha carro. Então o Del Rey era o carro que a gente tinha para passear, sabe? Tava ótimo, era maravilhoso. Aí um dia eu ficava observando como que o Raí dirigia, né? Como que funcionava, como que é a questão de dirigir, como que faz, como que não faz. Aí um dia a gente foi para um sítio na casa dos pais dele, aqui em Arapuã. E quando a gente estava andando na estrada de chão, assim, tudo tranquilo, eu dei uma olhada para ele dirigindo e falei assim, amor, eu quero dirigir o carro. Eu dirigir? Como você vai fazer isso? Eu falei, não, já pensei em tudo, deixa eu sentar aí. Aí sentei lá no banco do motorista, né? Falei para ele assim, ó, eu vou segurar o volante aqui em cima, segurar o volante com o pé esquerdo, e o direito vai no acelerador, no freio e na embreagem. Então, imaginem só a ideia, gente, um pé, acelerador, freio e embreagem. Aí eu falei, quando eu for trocar de marcha, eu vou pisar na embreagem e você troca de marcha para mim. Ele falou, não, tudo bem, né? Vamos tentar. Na verdade, eu acho que ele pensou assim, o carro é do pai dela, né? Como é que eu vou falar não? Vou ter que deixar. Aí, beleza, fui lá. Sentei no banco, aí ele falou assim, ó, só que para sair você precisa dos 2 pés embaixo, porque você vai precisar pisar na embreagem, soltar a embreagem e pisar no acelerador. Beleza, né? Isso que eu escutei. Pisa na embreagem, solta a embreagem, pisa no acelerador. Aí, beleza. Fui, liguei o carro com o pé direito, pisei na embreagem, soltei o pé da embreagem, enfiei o pé no acelerador. Não sei se isso já aconteceu com vocês, né? Que o carro dá aquele pulo, dá aquele tranco, voa, o carro morreu. Aí, quando eu olhei para a cara do Raí, ele falou assim, pisa na embreagem, mas solta devagar e vai pisando no acelerador. Beleza, né? Eu vou tentar de novo. Aí liguei o carro, pisei na embreagem, fui soltando a embreagem, pisando no acelerador. Quando o carro saiu, eu segurei o volante aqui em cima. Aí ele falou, agora pisa na embreagem que eu vou trocar de marcha. Pisei na embreagem, ele trocou de marcha e a gente foi. E eu tava me achando, sabe, Ju? Eu tava andando acho que a 15 por hora, mas eu me sentia veloz e furiosa naquela estrada. Tava mais ou menos assim, ó, vou até mostrar aqui para você. Como eu me sentia, como eu estava, né, como eu achava que eu estava dirigindo e como na realidade eu estava. Então, vendo aí? Era mais ou menos assim, eu me sentia veloz e furiosa, 15 por hora, mas na verdade eu estava estilo Mr. Bean. E ainda bem que a sua mãe e seu pai não estão vendo isso, né, Dani?
Não, eles nem sabiam, Ju. Nem sabia. Mas tudo bem, né? Eu pensava assim, o importante é que eu tô dirigindo, tá ótimo. Aí a gente foi até chegar no carreador do sítio do pai dele. Carreador aqui no interior, você tem a estrada principal e tem uma estradinha de chão que leva para casa da pessoa. A gente chama de carreador, é uma estradinha mais estreita. Quando chegou no carreador do sítio do pai dele, eu falei, o Rai falou assim, ó, vai bem devagar e faz a curva bem aberta, porque como o Del Rey é um carro grande, às vezes ele não vai entrar naquela estrada, né? Pensava, gente, que segredo que tem fazer uma curva, né? Só virar o volante, o que esse cara tá falando? Aí eu lembro que eu fui, quando chegou no carreador, na estradinha, eu puxei o volante com tudo, assim, vi que o carro não ia entrar naquela estrada, tirei o pé do acelerador e enfiei o pé no freio. E daí o carro morreu, atravessado, assim, na estrada. Eu olhei pra cara do Raí, ele tava assim, ó, quase infartando, sabe? E eu tive que disfarçar, falei, não, calma, tá tudo certo, a gente nem bateu, olha que maravilha. Aí, lógico, eu sabia que muito, se um dia eu realmente dirigir. Então, sempre que tinha oportunidade, que a gente ia lá no sítio, ele ia me ensinando. Como eu falei, meus pais nem sabiam disso, né? Eles nem imaginavam que eu estava aprendendo a dirigir. Aí, quando eu me senti mais confiante, eu fui para o sítio na casa dos meus avós com os meus pais. E dessa vez a gente não foi naquele Del Rey, a gente foi num Gol que meu pai usava para trabalhar. Meu pai era taxista. Quando a gente estava voltando do sítio, eu pensei assim, poxa vida, eu preciso dessa prova de fogo. Tem que mostrar para os meus pais que eu sei. Aí eu falei assim, ô pai, deixa eu dirigir? E meu pai sempre foi o tipo de pessoa que ele falava assim, Dani, se você quer fazer alguma coisa, você vai e faz. Se não der certo, você tenta de novo. Se quebrar, a gente conserta. Ele me incentivava muito a fazer realmente as coisas que eu tinha vontade de aprender. Já minha mãe era mais super protetora, né? Eu acho que é mal de mãe. Então, a hora que eu falei pro meu pai que eu queria dirigir, ela deu uma olhada para ele assim, parece que deu um balãozinho na cabeça dela. Tipo, você tá louco, você vai deixar essa menina fazer isso, né? Mas eu sabia que o pai não ia falar, não. Ele só falou assim, dirigir, você sabe dirigir? Eu falei, sei. Falei, então dirige. Aí sentei lá no banco do motorista, né? Morrendo de medo, porque uma coisa era pegar aquele Del Rey velho, outra coisa era dirigir aquele Gol que meu pai trabalhava. Né? Aí sentei lá, mesmo assim falei para ele, ó, vou aqui segurar o volante com o pé esquerdo em cima, o outro vou no acelerador, freio, embreagem. Quando for mudar de marcha, eu piso na embreagem e o pai muda para mim. Falei, ok. Liguei o carro, pisei na embreagem, fui soltando, pisando no acelerador e fui. E estava indo bem, consegui dirigir tranquila. Meu pai nem acreditava no que estava acontecendo, sabe? Que eu realmente estava conseguindo dirigir. Ele fingia que ele estava tranquilo, mas quando eu olhava para o lado, ele estava com a mão no freio de mão, assim, sabe? Não sei porquê, acho que era só por precaução, digamos assim. Mas no final ele estava até tirando foto do que estava acontecendo. Eu tenho até a foto desse dia aqui, eu vou mostrar para vocês. E foi muito legal, porque nesse dia eu percebi que dirigir era uma coisa atingível para mim. Era algo que eu conseguia realmente fazer. Mas o que eu realmente queria não era só dirigir. O que eu queria de verdade era tirar minha carteira de motorista, né? Era ser uma motorista habilitada. E eu percebi que eu poderia conseguir fazer isso se eu transformasse esse sonho numa meta. Se eu realmente definisse o que eu queria de maneira inteligente. Foi então que eu defini que a minha meta, o que eu ia fazer era tirar minha carteira de motorista na categoria B, porque essa carteira ia me dar independência e autonomia, e eu defini que eu ia fazer isso até 31 de julho de 2018. Transformei numa meta smart, numa meta inteligente. Então, percebam, ó, vou até compartilhar aqui com vocês, que isso ficou de uma maneira específica, de uma maneira mensurável, atingível, porque ali eu sabia que eu conseguia dirigir, relevante, porque independência e autonomia era o que realmente era importante para mim, e temporal, coloquei um prazo para que eu pudesse correr atrás, né? Falei, vou fazer isso até 31 de julho de 2018. Então, depois que eu defini a minha meta, eu comecei a ir atrás. Juntei dinheiro primeiro para a carteira e fui até uma autoescola para dar entrada já no processo. Quando eu cheguei na autoescola, a dona da autoescola deu uma olhada assim em mim, de baixo em cima, e falou, olha, aqui eu não atendo pessoas como você. Eu falei, mas como assim pessoas como eu? Ela falou, eu não sei se você sabe, mas uma pessoa sem os dois braços não pode dirigir. Eu falei, mas como assim não pode? Ela falou, não pode, porque
Não tem como você dirigir. Eu expliquei para ela, falei, mas eu consigo dirigir. Eu dirijo segurando o pé com o volante com o pé esquerdo. Expliquei para ela, ela falou assim, olha, pode até ser que você consiga. Mas para tirar a carteira, você precisa de um carro adaptado. Esse carro vai precisar de muitas modificações no veículo. Esse tipo de carro eu não tenho na minha autoescola. E eu vou ser sincera, eu acho que em nenhuma autoescola você vai conseguir um carro para te atender. Quando ela me falou isso, foi como se abrisse um buraco embaixo dos meus pés e eu caísse dentro, sabe? Eu fiquei muito chateada, porque era um sonho de vários anos sendo cultivado. E quando eu finalmente acho que eu vou conseguir, eu escuto uma pessoa dizendo assim, ah, não dá certo, não é para você, você não vai conseguir. Por isso que eu falo que a sua meta tem que ser muito relevante, tem que ter um significado pessoal, porque senão no primeiro não você desiste. Eu fiquei chateada no primeiro momento, mas quando eu cheguei em casa eu falei assim, se ela não vai me atender, eu vou achar uma autoescola que vai, independente de onde seja. Comecei a pesquisar então as autoescolas que atendiam pessoas com deficiência e encontrei uma autoescola em Londrina. Londrina fica a 170 quilômetros de onde eu moro. Lá nessa autoescola, eles me informaram que o ideal seria se eu comprasse um carro para mim, que eu expliquei que a única coisa que eu não conseguia fazer sozinha era trocar de marcha. Então, a dona dessa autoescola falou assim, Dani, compra um carro automático e dá entrada na sua carteira de motorista, pode ser lá no seu município mesmo. Aí o perito do Detran vai falar qual adaptação que tem que fazer no carro. Aí você faz essa adaptação direto no seu carro, que daí você pode fazer as aulas da autoescola com seu veículo. Aí quando ela falou assim, eu pensei, por que aquela bruaca não me explicou isso antes lá em Arapuã, né? Imagina, fez andar 170 quilômetros para escutar que eu podia tirar carteira com o meu carro. Mas estava ótimo, porque era algo que eu conseguia. Lógico que não, eu percebi que eu não ia conseguir fazer isso até julho de 2018. Então, eu adaptei a minha meta. Eu defini que primeiro eu iria comprar um carro para depois tirar a minha carteira. Depois que eu comprei o carro, eu dei entrada novamente no meu processo de habilitação, dessa vez em outra autoescola, né? Não fui lá na Broac, falou que eu não conseguia. Fui em outra autoescola, dei entrada na carteira, fiz as aulas teóricas, fiz as aulas práticas, e a única adaptação que o perito pediu no meu carro, né? Que eles falavam de tantas coisas que ia pedir, a única coisa que o perito pediu foi para colocar um pomo no volante, que é uma bolinha que fica fixa no meu volante, para eu segurar ela e rodar o volante. Mas, para falar bem a verdade, eu quase nem uso. Eu tenho um carro automático com essa única adaptação. Fiz as minhas aulas, tirei a minha carteira de motorista em setembro do ano passado. Estou quase vencendo a provisória. E foi uma conquista muito especial para mim. Vou mostrar aqui para vocês do dia que chegou a minha habilitação aqui em casa. Foi uma conquista muito especial. Eu brincava que eu ia andar na rua só assim, ó, para esfregar na cara de quem falou que não ia dar certo. Porque ali eu percebi que tudo aquilo que a gente sonha, tudo aquilo que a gente realmente quer, pode se tornar realidade. Desde que a gente transforme isso numa meta, desde que a gente esteja disposto a correr atrás e enfrentar tudo, mesmo que as pessoas digam que não. Então, o primeiro passo para que você consiga esse seu futuro extraordinário, esse caminho para uma vida extraordinária, ele começa definindo o que você quer, transformando isso numa meta. Independente se alguém diga que você não é capaz, que você não vai conseguir. Ok? Ju, temos dúvidas? Eu queria, então, né, também fazer alguns comentários, né, Dani, algumas coisas que você falou. Que assim, é importante para a pessoa, né, estabelecer esse objetivo, essa meta, ela olhar muito para dentro, né, e saber o que é importante para ela, né? Então, toda aquela coisa do smart, né, exige esse esforço, né, de saber o que eu quero, e às vezes isso nem é tão fácil ou simples para todo mundo, né? Então, é importante, assim, desenvolver essa habilidade desse olhar né, e a gente né, entender o que é significativo para a gente, né, colocar então isso nos termos que você falou, né, então aí uma estratégia, uma ferramenta muito simples, mas muito poderosa para transformar Sim. isso num objetivo palpável. E uma coisa muito legal também é depois a gente ter, eventualmente, ser flexível, porque às vezes a gente precisa, né, readaptar a meta, né? Então, e outra coisa, né, dessa história que você conta,
realmente assim, não desistir no primeiro não, né? Então, aí outras coisas que a gente tem que lançar a mão, né? Da persistência, né? Da determinação, da obstinação para conseguir. Algumas pessoas estão comentando aqui, né? Sobre essa sua fibra, né? Sobre esse poder do desejo, né? De se tornar realidade. Aqui comentários da Corina, da Carla, né? Para a gente não tirar né? O olho do foco, né? Isso é muito legal. E eu queria aproveitar também aqui essa brecha dessa história, Dani, acho que não vale a pena a gente, né, não perder isso, dessa conduta da primeira, né, da primeira moça, da primeira autoescola, que, né, então, a gente tem um nome para isso, né, que é o capacitismo, né, que é esse preconceito, esse estereótipo de uma pessoa com deficiência, do que ela pode ou não fazer, olhando para a pessoa, sem dar a chance de ela demonstrar. E aí eu acho que, né, embora não seja esse o foco aqui, mas acho que é importante, né, a gente aproveitar esse momento para falar, olha, as pessoas que têm deficiência, elas precisam de ter a oportunidade de mostrar o que elas podem fazer. Né? Só você pode falar o que você pode, o que você não pode fazer, né? E não alguém de fora vir falar isso só olhando para sua cara, né? Olhando para você e tirando conclusões precipitadas. Então, isso serve para vários, né? Não é só para a questão das pessoas com deficiência, mas muitas vezes olham isso para as mulheres, para os jovens, para os idosos, né? E colocam as pessoas num lugar que não é o lugar, né, do lugar que elas podem se desenvolver plenamente seu potencial. Então, também queria, né, fazer esse comentário. Tem aqui o Gilson perguntando assim, parabenizando você pela sua persistência e perguntando qual o papel de políticas públicas para fortalecer e ampliar as possibilidades de inclusão de pessoas com alguma deficiência nessa peleja do dia a dia. E aí, né, Gilson? Então, eu acho assim, eu acho que tem a questão das políticas públicas e tem a questão de até onde as pessoas que trabalham com as políticas públicas têm esse olhar não capacitista. Porque, por exemplo, tirar a carteira de motorista já é um direito que eu tinha, né? Era um direito que eu tinha. Inclusive, a questão do carro, se eu exigisse na lei, a autoescola tinha que fornecer esse veículo. Ou então ela tinha que me liberar do custo que eu tive, né? Então, assim, só que as pessoas têm muitas vezes preguiça de fazer isso, de ir atrás, de saber o direito, preguiça de... Então, foi isso que eu identifiquei na primeira escola que eu fui, sabe? Que a mulher não queria me atender, não era questão de que eu não podia, ela não queria me atender. E eu tive que correr atrás. Então, eu até brinquei ontem no bate-papo que eu tive com a Ju sobre essa questão de exemplo de superação. A gente é exemplo de superação não porque a gente quer, mas porque a gente precisa sempre de um esforço a mais para conquistar as coisas, porque as pessoas colocam empecilho. O capacitismo é você jogar a capacidade de outra pessoa sem dar a oportunidade dela mostrar, entendeu? Então, tem a importância das políticas públicas e tem o papel das pessoas que trabalham também, se elas vão atrás. Quando geralmente eu não conto isso, mas eu acho que é uma brecha. Quando eu fui no Detran, já estava tudo certo. Quando eu fui no Detran para tirar a foto para dar entrada na carteira de motorista, o funcionário ligou para perguntar como ele ia pegar a minha digital, né? Porque ele nunca tinha atendido, ele ligou para um superior e falou assim, olha, eu tô com uma menina aqui, que ela não tem os dois braços, como que a gente faz para pegar a digital dela? Eu coloco que tá sem ou eu pego do dedão do pé? Aí a pessoa que estava no telefone com ele falou assim, não, ela não tem os dois braços, ela não pode dirigir, mesma coisa. Aí ele falou, não, mas ela já viu a questão dos direitos, né? Ela tem o carro adaptado. Não, mas não pode. E daí o cara teve que ficar insistindo com o superior. Daí ele pegou e falou assim, não, tudo bem, independente se ela pode ou não, eu só queria saber se eu pego a digital ou não. Daí ela falou assim, não, a dela você pega do dedão do pé. Com um tempão no telefone para saber sobre a questão da digital e a pessoa falando, não pode, não pode. Então, as pessoas preferem colocar empecilhos do que resolver a questão. Isso é complicado. E aí, então é isso, né? A gente tem que educar as pessoas também, né? E aí
também um papel de todos, né, das escolas, dos meios de comunicação, né, de educar as pessoas. Não basta a política pública e a lei está aí, né? Vamos seguir, Dani? Vamos seguir. Eu acho que já é um gancho assim para já é um gancho para a gente entrar nesse segundo ponto que eu falo, que é a questão da proatividade, da iniciativa, né? Porque muitas coisas necessitam da nossa iniciativa, da nossa força de vontade, do nosso correr atrás. Então, isso aconteceu muito na minha carteira, mas acontece com muitas pessoas em coisas básicas. Então, por exemplo, não resolve muito eu colocar no papel de forma bonitinha, de forma smart, o que eu quero, qual é o meu objetivo, se eu não estiver disposto a correr atrás. Se eu não fizer o que for necessário para que isso dê certo. É óbvio que eu trouxe esse exemplo prático. Nem sempre a gente vai poder ficar esperando pelos outros. A gente precisa correr atrás. E quando eu comecei a entrar nesse universo de desenvolvimento humano, eu comecei a pesquisar, por exemplo, coisas básicas. Por que a gente não faz o que precisa ser feito? Por que a gente tem essa tendência de procrastinar, sabe? Por exemplo, se eu acredito que uma vida extraordinária, que o que eu quero é ter uma vida saudável, por que eu não tenho iniciativa para fazer atividade física? Por que a gente tende a procrastinar, né? E eu descobri nesse meu estudo que existe uma coisa muito básica. Todas as nossas ações são movidas ou por dor ou por prazer. Tudo aquilo que a gente faz, ou a gente faz para evitar a dor ou para obter prazer. Só que nós, naturalmente, agimos mais para evitar a dor do que para obter prazer. Então, por exemplo, se eu quero ter uma vida saudável, mas eu não quero fazer atividade física, é porque em algum momento no meu inconsciente eu estou colocando mais dor ao fato de fazer atividade física. Aquilo para mim parece que ainda é mais difícil do que não ter uma vida saudável, porque provavelmente eu nunca fiquei doente por causa disso. Aí o que acontece? A gente vai no médico, o médico fala assim: olha, se você não começar a fazer atividade física, você vai morrer. Ou se você não começar a cuidar da sua coluna, você não vai pegar seu neto no colo. E daí o que acontece? A gente fica com medo e a gente começa a fazer. Por quê? Porque na nossa consciência, a dor de não perder qualidade de vida ou de até morrer começa a pesar mais do que a dor de fazer atividade física. Então, assim, eu comecei a estudar e pensar, será que a gente precisa desse empurrão, de que alguma coisa aconteça para que a gente age? Porque geralmente é assim, né? A gente espera alguma coisa acontecer para dar aquele empurrão e a gente ir lá e fazer o que for necessário. E a verdade é que a gente pode, desde já, aprender a vincular dor ou prazer a qualquer coisa que a gente queira fazer. Então, eu quero convidar todo mundo que está assistindo esse nosso bate-papo a imaginar, se você tiver papel e caneta aí, pode até escrever, imaginar uma ação, uma atitude que você sabe que você precisa fazer, mas você vem adiando. Aquela coisa que você pensa assim, poxa vida, eu devia estar fazendo isso, por que eu ainda não estou fazendo? Nossa, né, agora que esse tempo a gente tem mais tempo livre, por que eu ainda não estou fazendo isso? Por que será? Qual ação? Qual atitude que você sabe que você precisa fazer, mas você vem adiante? Identifica isso. Quando você identificar exatamente o que você quer fazer, o que você precisa fazer, comece a imaginar toda a dor que você vai experimentar se você não fizer isso agora. Então, imagina tudo que você perde, tudo de ruim que pode acontecer. Desde questões de saúde, tudo que você deixa de ganhar, tudo que você perde por não fazer isso. Imagina tudo de ruim que vai acontecer. E depois, do outro lado, comece a imaginar todo o prazer que você vai experimentar, tudo que você vai ganhar a partir do momento que você fizer isso. Imagina sentindo com veracidade tudo que você ganha, como a sua vida pode se transformar. Quando a gente realmente entende esse peso de dor ou prazer, a gente começa a sentir muito mais vontade de agir. A gente não precisa esperar que algo aconteça. E eu tive que fazer esse exercício recentemente para colocar uma meta minha que estava no papel há muito tempo e eu ficava adiando. Fazia muito tempo que eu queria ter um canal no YouTube, que eu achava que era importante ter esse canal no YouTube, tanto para projetar melhor o meu trabalho como palestrante, mas também para levar a minha mensagem a mais pessoas, não só para quem tinha oportunidade de assistir uma palestra minha. E eu ficava, preciso criar o canal no YouTube, mas aí eu começava a dar desculpa. Mas não tem nenhum lugar aqui em casa para gravar.
Ah, mas eu vou ter que investir em equipamento, essas coisas são tão caras. Ah, mas e se ninguém gostar? E se o canal não der certo? E se tiver muita crítica? O que eu vou fazer? Foi aí que eu percebi que eu não estava fazendo o que eu falava para as pessoas fazerem nas minhas palestras, que é realmente fazer o melhor com os recursos que a gente tem, com aquilo que a gente já tem. E que crítica geralmente tem muito mais a ver com o que a pessoa que está criticando viveu do que com a gente. Muitas vezes não tem nada a ver com a gente, tem a ver com o que a pessoa viveu. Então eu comecei a imaginar tudo que eu estava perdendo, tudo que eu poderia perder por não ter esse canal no YouTube. Desde trabalho, a reconhecimento, tudo que eu deixava de ganhar, toda a dor que eu podia experimentar se eu não lançasse esse canal. E depois eu comecei a imaginar tudo que eu podia ganhar. Olha, o que eu posso ganhar em trabalho, o que eu posso ganhar em tudo. Comecei a imaginar e a sentir todo o prazer que eu iria experimentar. E criei o meu canal. Inicialmente, quando eu comecei a gravar os meus vídeos, o único equipamento que eu tinha era uma câmera. Então, o que eu fazia? Eu vou mostrar aqui para você. Eu abria a janela do meu quarto. Então, a iluminação que eu tinha era iluminação natural. Ali na minha janela, empilhava em cadeira, em nicho, no que eu encontrava, e eu comecei a gravar meus vídeos desse jeito, dando a minha cara a tapa com o equipamento que eu tinha e fazendo o meu melhor realmente com o que eu já tinha, sem pensar em críticas, sem pensar no que eu precisava. E lancei o meu canal no YouTube desse jeito. Lancei o meu canal em março do ano passado. Com pouco tempo de canal, na verdade, com 50 dias, eu cheguei a 100 mil inscritos. 60 dias depois, eu estava com 200 mil inscritos. Tem até aqui a minha plaquinha, opa, para cá, minha plaquinha de 100 mil. E muitas coisas começaram a acontecer justamente depois do YouTube. Eu trouxe um trechinho do vídeo, eu vou pedir para o Rodrigo dar um play para mim, um trechinho dos vídeos, de um dos vídeos mais marcantes meus, que a Ju até comentou no início. Eu trouxe um trechinho dele para vocês verem. Vou pedir para o Rodrigo soltar para vocês. Ai, não esquece de brilhar. Você é um ser cheio de luz e que não veio ao mundo para ficar apagado. O Senhor Deus disse: ninguém acende uma luz para colocá-la embaixo de uma vasilha. Vós sois, pois, a luz do mundo. Assim, deixei a vossa luz resplandecer. Você tem luz própria. Encha-se dessa luz. Permita que ela tome conta do seu ser, mas não a retenha para si. Sentir orgulho de quem somos faz a nossa luz brilhar. Permita que ela brilhe, que ela ilumine o seu caminho. Quem tem luz própria não teme a escuridão. Então, eu trouxe só um trechinho para vocês verem. Eu sempre mostro um pedacinho desse vídeo justamente porque ele é muito especial. Porque depois que eu lancei ele, realmente as coisas começaram a acontecer. Fechei contrato de publicidade, fechei contrato de palestra. Hoje eu estou aqui por conta desse vídeo, falando com vocês, por conta que a Ju recebeu esse vídeo e me conheceu. Então, assim, hoje, depois, se vocês quiserem ver todo o vídeo, vocês vão entrar lá no meu canal, tem compartilhar aqui com vocês. Hoje, a gente tem 420 mil inscritos, mas eu quero convidar todo mundo, que ainda não conhece o meu canal no YouTube, depois vocês entram lá, clica em inscrever-se, assistam o vídeo, que realmente é muito legal. E por que eu mostro isso? Porque, como eu disse, hoje eu tenho muita noção do que eu realmente estava perdendo, de toda a dor que eu ainda poderia experimentar se eu não lançasse esse canal, se eu não criasse esse vídeo, e todo o prazer que eu já experimento por ter feito. Então, o que eu digo para vocês? Se você deseja algo, se você realmente quer algo, você precisa correr atrás. Gente, não existe essa história do melhor lugar, o melhor momento, a melhor hora é sempre agora, de colocar os seus planos em prática, de ter iniciativa, de fazer o que é necessário para que as coisas realmente deem certo. Ju, é esse vídeo, né, que você falou no começo? Pois é, exatamente. E assim, depois dele, então, eu fui lá, nessa, quem é essa Dani Amaral? Entrei no canal e comecei a ver outros vídeos. E aí eu fui conhecer, então, outras coisas, né? E aí um deles, que assim, tem uma série, né, que a Dani, então, cozinha.
e conversa. Como que é mesmo o nome dessa série, Dani? Cozinha e Fala. Fale. E aí, Isso. e ela é tão abusada porque ela cozinha e fala ao mesmo tempo mesmo. E eu, uma pessoa que eu não, assim, eu não sei fazer maquiagem e também não sei cozinhar. Então a Dani virou a minha musa inspiradora. Ela era assim, eu falei, gente, eu não sei fazer nada disso. E ela não só cozinha como fala ao mesmo tempo. E aí ela vai e falando coisas interessantes, porque ela, né, então ela vai, né, tratando nesse Cozinha e Fala de vários temas. Cada programa é um tema. E foi também, né, a partir daí que eu me identifiquei muito com a sua fala, né? Então, justamente o canal, a intenção era essa, trazer as pessoas, não somente mostrando a maneira como eu faço as minhas atividades, mas fazendo as pessoas refletirem sobre a vida delas, trazer essa mensagem de transformação, trazer conteúdo. Então, no Cozinha e Fala tem vídeo falando sobre perdão, sobre preconceito, sobre amizade, e realmente é uma coisa que deu muito certo lá no canal, que as pessoas gostam. E até, Dani, eu queria te dar até o meu depoimento pessoal, porque quando veio a pandemia, a gente, né, teve que ficar no isolamento social, e eu sempre contei com ajudante aqui em casa, né, com ajuda para fazer a comida e tudo. E aí depois, né, a gente dispensou para poder todo mundo cumprir o isolamento. E aí a gente teve que aprender a cozinhar. E aí essa coisa que você falou da iniciativa, né? E aí eu observei que antes eu tinha muito medo. E quando a gente vai pensando, né, esse balanço que você colocou, né? Então é para a gente tomar a iniciativa. Às vezes a gente fica focando, né? Eu tinha muito medo de fazer alguma coisa e dar errado, e eu estragar os ingredientes e eu não poder comer depois. E em determinado momento, bom, é o seguinte, eu não tenho como, tá, se acontecer isso, e a gente estabeleceu um pacto aqui em casa, a gente vai para a cozinha, e se der errado, a gente vai fazer de novo, e ninguém vai criticar o outro, né? Então, eu acho que uma das coisas também, né, que você falou, né, com relação ao canal, esse esforço que você fez, né, de vencer o medo dos seus fantasmas, e aí cada um de nós tem seus fantasmas para cada um, né, dos campos da vida, né, são fantasmas reais e fantasmas imaginários, mas eles, né, para a gente são muito reais. Então essa estratégia que você, né, nos conta, da gente poder, então peraí, vamos colocar no papel e vamos colocar os prazeres e as dores e o que eu tenho, quais são as minhas capacidades, quais são os meus recursos, o que eu vou ganhar, o que eu vou perder. Isso acho que é uma estratégia muito prática e, de novo, né, ela é poderosa e ela é simples, ela pode ser usada por qualquer pessoa em qualquer situação e nos ajuda a sair desse lugar do medo e nos colocar nesse lugar da ação, né? Então, assim como você abriu seu canal, eu agora posso comer e fazer minha comida no final de semana, inspirada pelo seu Cozinha e Fale. Ainda não consigo falar ao mesmo tempo, mas pelo menos consigo fazer um purê de batatas. É igual o Raí, então, quem viu o vídeo que a gente fez, o Cozinha e Fala, de Dia dos Namorados, que era para eu e o Raí responder perguntas. Aí, em determinado momento, ele estava cozinhando e eu estava lendo as perguntas, ele respondeu, eu falei, o que você falou? Ele, eu não sei o que eu estou falando, porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu cozinho ou eu falo. Os dois não funcionam. Exatamente, Dani, só você mas é legal essa reflexão sobre medo, ô Ju, porque, assim, muitas pessoas compartilham comigo. Eu tenho medo de dirigir, tenho medo de fazer isso. E o medo faz parte da gente. O que a gente precisa é entender o que pesa mais, o medo ou a vontade de agir. Então, esse exercício de dor ou prazer serve também para a gente entender o que eu realmente quero ganhar, o que realmente vai pesar para mim, entendeu? Então, uma ferramenta poderosa para a gente ter iniciativa. Quero dizer para o pessoal também, Ju, que no final, depois que eu terminar essa parte de técnicas e ferramentas, a gente vai ter um tempinho só para a gente interagir, né, responder as perguntas. Então, podem ir mandando aí que a gente está atento. E deixa eu aproveitar para uma sugestão aqui que a Raíssa Mendes deu, né? Falou que você é um exemplo e que se você depois poderia disponibilizar seus vídeos em Libras, então de repente virá aí uma sugestão, né, para você depois pensar no seu canal. E a Laila Machado pergunta qual foi sua inspiração para você chegar onde você está,
se você sempre foi assim, desde criança. Ai, sem saber, eu já imagino uma criaturinha desse tamanho sendo assim. Então, eu falo que, assim, os meus pais formaram muito a minha personalidade, quem eu sou hoje. E eles me ajudaram muito nessa questão. Tem gente que brinca assim, nossa, mas sua mãe é coach, seu pai é psicólogo. Não, gente, são pessoas comuns com uma experiência de vida muito grande. Então, meu pai sempre foi aquela pessoa que me incentivava a fazer as coisas, me incentivava a tentar. Então, isso me deu essa questão de ser para frente. Minha mãe sempre falava, olha, o fato de não ter os 2 braços não te torna inferior a ninguém. Então, não se sinta menor por causa disso, mas isso também não te faz superior a ninguém. Então, não se sinta melhor que os outros por isso, é apenas uma característica física sua. Então, eles sempre foram muito a minha inspiração, assim, graças a eles que eu sou realmente quem eu sou hoje. Isso é legal, né, Dani? Porque a gente pensar como cada um de nós pode ser para o outro também, né? A gente pode ser suporte, apoio, ou a gente pode ser aquele não, né? E a gente tentar ser alguém que apoia, é tão mais interessante. A Gabriela Valbon colocou aqui uma pergunta bem interessante, mas acho que eu vou deixar para o final. Porque eu acho que ela tem muito a ver com... Isso é legal, Gabriela, acho que no final vai fazer sentido. Eu vou passar a sua pergunta para o final. Vamos lá, seguir? Então, como a gente falou dessa questão dos pais, da nossa formação, muito do a gente não conseguir agir, da gente ter essas travas emocionais, se devem às nossas crenças, né? Geralmente as nossas crenças são formadas na nossa infância. E o que é crença? Crença nada mais é que aquela historinha que a gente conta para a gente mesma, aquela verdade que você conta para si mesmo, e baseado nessa história que você conta para si, você toma as suas decisões, você tem as suas atitudes. E eu tinha uma crença comigo muito forte, mesmo desde cedo, sendo essa pessoa persistente e insistente. No fundo, eu tinha uma crença muito grande de que eu só seria completamente feliz o dia que eu fizesse tudo que uma pessoa com os 2 braços faz. Por mais que muita gente pergunta se eu já tive depressão, se eu sofri disso, eu nunca fui diagnosticada clinicamente com nenhuma doença assim. Mas eu sentia lá no meu interior, eu falava assim, poxa, o único jeito de eu ser completamente feliz é se eu for completamente independente. Então, se um dia eu conseguir fazer tudo que uma pessoa com os 2 braços faz, ali é uma vida ideal para mim, ali eu vou ser feliz. E eu percebi, lógico, que eu sabia que do dia para a noite eu não ia acordar e ter 2 braços novamente. Então, no meu pensamento lógico, eu imaginava assim, não, um dia vai existir aqueles braços biônicos, aquelas próteses super modernas que vão permitir com que eu faça tudo sozinha. Quando eu conseguir ter uma prótese dessa, aí eu vou ser muito feliz, aí eu realmente vou ser realizada. E o que eu percebi? Eu percebi que eu estava depositando a minha felicidade em uma coisa externa, uma coisa que não estava no meu controle, uma coisa que talvez nem poderia existir. E quando eu mudei, quando eu entendi que eu realmente percebi que eu nunca ia ter uma vida igual a de uma pessoa com os 2 braços, mas eu podia, se eu realmente quisesse, ter a melhor vida que eu pudesse ter dentro da minha realidade, dentro da minha própria pele. Quando eu mudei essa minha crença e entendi que eu podia fazer o melhor do jeito que eu pudesse, é que eu entendi que eu não ia fazer igual a pessoa com os 2 braços, mas eu podia fazer do meu jeito. E o meu jeito ia ser diferente. Quando eu comecei a enxergar a minha vida dessa forma, foi quando eu percebi que eu podia adaptar tudo à minha volta para que eu conseguisse fazer. Então, por exemplo, cozinhar, né, que é uma coisa que a gente estava conversando, eu sempre quis muito fazer e eu não imaginava como. Então, o que eu bolei aqui em casa? Vou até mostrar para vocês. O jeito que eu cozinho, eu tenho uma cadeira, que é uma cadeira de escritório, que ela é só um pouco mais alta. Então, ela fica da altura da minha cozinha, do balcão da minha cozinha, e sentada nela, eu consigo utilizar os meus 2 pés. Então, ali eu consigo cozinhar, eu consigo lavar louça, consigo fazer de tudo. E hoje eu percebo que eu só consegui fazer todas essas coisas, tudo que eu faço sozinha, desde o cabelo, desde a maquiagem. Opa, é o meu fone. Só um minuto. Às vezes a gente pede ajuda também, ó, não tem problema. Então, eu só consigo fazer essas coisas porque eu realmente mudei a minha crença. Eu percebi que eu podia fazer as coisas do meu jeito
Então, o que eu entendi com isso? Que se eu posso mudar as minhas crenças, eu posso criar crenças que vão me ajudar. Então, o conselho que eu sempre dou para as pessoas é que elas criem crenças que vão ajudá-las a ter a melhor vida que elas podem ter, dentro da própria realidade, dentro da própria pele. Quando a gente aceita, quando a gente assume isso, é que a gente consegue fazer o melhor. Eu sempre falo que aceitação não é conformismo. Aceitação é entender, ok, eu sou assim, eu estou aqui, e o que eu posso fazer de melhor a partir disso que eu sou. Foi essa a grande virada de chave para mim, para que eu conseguisse ter a minha independência, fazer as coisas que eu faço hoje. Então, assim, essa parte de crenças é realmente fundamental. E legal, Dani, isso que você fala, né, da diferença entre aceitação e conformismo, né? Isso né, assim, não significa que a gente não tem que né, não sair desse lugar, mas para a gente sair do lugar, a gente precisa aceitar o lugar em que a gente está. Né? Então, e até para a gente conhecer também essas crenças que nos mobilizam e nos imobilizam. Né? A Corina está fazendo... Onde eu tô, para a partir dali eu seguir esse caminho. Exatamente. A Corina Castro está perguntando aqui, Dani, qual o seu recado para os jovens que se sentem aquém das necessidades, sem alternativas, ou às vezes entediados? Então, eu acho que é justamente essa questão de entender o que está dentro do nosso controle e o que não está. Eu sempre falo que o que a gente pode mudar é nosso dever mudar. O que não está no nosso controle, realmente a gente não precisa gastar energia com aquilo. Então, eu entendo que muitos jovens se sentem, às vezes, compelidos, às vezes não conseguem realmente mudar a situação, mas realmente pensa, o que você pode mudar? Eu falo sempre que eu sofria muito de ansiedade, de me preocupar com as coisas antes de acontecerem. E eu aprendi que, por exemplo, se eu estou me preocupando com alguma coisa, eu penso assim, ok, o que eu posso fazer agora para mudar esse estado? Às vezes eu estava preocupada se a internet não ia cair, né? O que eu posso fazer para que a internet não caia? Eu fui lá, vi meu modem, tá tudo ok. Pronto, isso está no meu controle. Se a chuva vai derrubar a internet ou não, não tá. Então, isso eu não posso mais me preocupar. Preocupar com as coisas que estão no nosso controle. E nisso, né, assim, então é o planejamento, né, para a gente poder, os planos B, para dar conta disso, e tem essa parte que é a parte da incerteza, né, a parte do desconhecido que a gente tem que entregar para o... E relaxar também, né, então a gente até antes, né, de começar a dizer, bom, gente, se cair alguma coisa, a gente vai lá, o outro que ficou vai conversando até o outro voltar, né. Então, também, eu acho que até uma coisa também legal para a gente falar aqui, eu acho que na nossa sociedade a gente precisa, na criação dos filhos e nas organizações, que é também uma tolerância com o erro, né? Gente, o erro faz parte da vida, do real, né? Então, a incerteza, o erro, o que, né, o inesperado. Então, a gente está aí, a vida nos mostrou, né? Então, com o coronavírus, que a gente não controla um monte de coisa. Então, a gente achava que nosso evento ia acontecer no dia 23, a gente fez tudo para isso, e vem algo de fora, e muda aí o nosso destino, a nossa história. Então, a gente pode mudar isso? Não. Agora, a gente vai, né, vai se desesperar por isso? Não. Vamos trabalhar com o que a gente pode, né, olhar o que a gente pode, o que está no controle, né. Então, muito, muito legal. E não esqueçam, gente, essa parte das crenças, elas são muito importantes. O que mais, Dani? Sim, e a parte como a gente encontra essas nossas crenças, que é esse nosso próximo bate-papo, que é através do autoconhecimento, né? Realmente ter essa capacidade de olhar para dentro, entender a forma como que você age e, principalmente, eu acho que a questão fundamental do autoconhecimento é perceber qual a visão que você tem sobre quem você é. Então, assim, eu gosto de deixar essa pergunta: quem é você? Qual a percepção que você tem sobre a pessoa que você é? Sobre as suas qualidades, sobre os seus pontos fortes e fracos, o que você precisa melhorar, o que você precisa potencializar. Porque raramente aquilo que a gente consegue ou não fazer
tem a ver com a nossa habilidade física. Tem muito mais relação com a percepção que a gente tem de quem a gente é. Então, se você é uma pessoa que tem uma visão sobre si próprio, de que você é honesto, você realmente acredita lá no fundo que você é honesto, naturalmente você age com honestidade. Se você cresceu tendo a percepção de que você é medroso, naturalmente você não consegue fazer nada que você considere arriscado. Se lá no fundo você criou uma percepção sobre si mesmo de que você é burro, você não consegue aprender. Então, não tem muito a ver com a nossa habilidade, tem sempre relação com a percepção que você tem sobre quem você é. E desde muito cedo, desde quando eu era muito criança, eu tinha uma percepção que eu era uma criança muito persistente, sabe? Muito insistente. A minha mãe fala que eu era teimosa, eu prefiro falar persistente porque é mais bonito, né? Então, eu era muito insistente, muito persistente, insistia, teimava nas coisas que eu queria. Quando eu tinha, acho que 11 anos, era bem criança, surgiu a fanfarra do meu município. Não sei se vocês conhecem fanfarra. Fanfarra é aquelas bandas da cidade, tem muito isso no interior. Aquelas bandas que tocam em desfile de 7 de setembro, do Dia da Independência, sabe? E quando surgiu a fanfarra do meu município, eu era criança e eu era doida para ser da fanfarra. Porque, como eu disse, eu moro numa cidade bem pequenininha. Minha cidade tem 3.600 habitantes, é bem pequenininha. Não se tem muita coisa para fazer. Então, quando surgiu a fanfarra, eu fiquei enlouquecida para fazer parte. Mas tinha uma questão, a fanfarra tem a banda, né, o pessoal que toca os instrumentos, eu não sabia tocar no instrumento. Aí tinha as meninas da linha de frente, daí tinha um grupo de meninas que dançava segurando umas bandeirinhas assim, e tinha outro grupo de meninas que dançava segurando um bambolê. Aí eu pensava, poxa, vai ser difícil também, né? E além das meninas do grupo de frente, tinha as balizas. O que as balizas faziam? As balizas faziam contorcionismo. Aí eu pensava, poxa, contorcionismo para quem coloca o pé na boca, no cabelo, né? Tá fácil. Só que as balizas também utilizavam o bambolê. Elas tinham um bambolê como elemento obrigatório durante a apresentação. Aí eu pensei, eu preciso aprender esse negócio de bambolê, né? Então, o que eu fazia? Eu pedia para minha mãe segurar o bambolê na minha cintura. Ela segurava o bambolê na cintura e ela dava um impulso no bambolê. Aí, quando ela dava um impulso, eu tentava rodar aqui, segurar o bambolê na minha cintura, mas caía. E daí eu ficava, não, vou tentar, eu vou tentar, e tentava e caía, tentava e caía, tentava e caía, até que eu comecei a pensar, não vai dar certo, né? Porque imagina, eu tô me apresentando na fanfarra, o bambolê cai, eu falo, só um minuto, vou ali chamar minha mãe. Não ia dar certo, né? Eu comecei a pensar, eu preciso, eu mesma, criar um jeito de levar esse bambolê para minha cintura. Então, como que eu fazia? Eu segurava o bambolê no pescoço, segurava ele aqui. Aí eu dava um impulso no pescoço, rodava o bambolê no pescoço e do pescoço eu mandava para a cintura. Eu sei que é difícil acreditar, mas eu trouxe até uma foto aqui, ó, para mostrar para vocês. Porque quando eu consegui aprender a rodar o bambolê, eu fui tentar fazer parte da fanfarra e consegui. Entrei para a fanfarra, fui baliza durante uns bons anos e fazer parte da fanfarra foi uma coisa muito marcante, muito bacana para mim, porque na fanfarra a gente viajava, conhecia outras cidades, outras pessoas, então foi algo que realmente me marcou muito. E eu percebo que eu só consegui isso porque justamente eu era muito insistente, eu teimava no que eu realmente queria. Então, eu falo para as pessoas, tem uma frase do Tony Robbins que eu acho muito marcante, que ele fala, você se torna os rótulos que confere a si mesmo. Então, se você fica falando que você é imprestável, que você não sabe nada, que a sua vida é uma droga, é exatamente isso que vai acontecer. Então, prestem muita atenção nesses rótulos que vocês diariamente vão colocando em vocês. Porque é baseado nisso que vocês vão tomar suas decisões. É baseado nisso que você vai conseguir ou não fazer determinada coisa. Dani, você é teimosamente obstinada, o que é maravilhoso, né? E às vezes é isso, né? Porque às vezes a gente, né, nem sempre tudo é simples, né? E a gente também, a gente está numa sociedade, né, vivendo tempos em que as pessoas também são muito, a gente quer as coisas muito imediatamente, né? E às vezes não é que a coisa não vai acontecer, ela simplesmente não deu tempo de acontecer ainda, né? Então a gente também precisa
né, desenvolver outras habilidades, né, de paciência, da espera, do esforço, eu preciso treinar, né? Lá no começo você falou da meta, né? Então, assim, eu posso correr a São Silvestre, mas eu preciso entender que para eu preparar meu corpo para isso, leva um tempo, né? Eu vou poder fazer o bambolê, mas isso leva um tempo e eu preciso desenvolver certas coisas. Então, a gente tem que aceitar isso, aí a gente volta na aceitação, né? A gente tem que trabalhar com o real. E a persistência é assim, né? Não tem aquela frase do Einstein que ele fala que louco é aquele que insiste na mesma coisa, tá vendo que não vai dar certo. É assim, eu sabia que o jeito que eu estava tentando com a minha mãe, colocando o bambolê para mim, não ia dar certo. Eu não desisti de aprender o bambolê para fazer parte da fanfarra, eu tentei de um jeito diferente. Então a gente tenta, a gente erra, a gente aprende com o erro e persiste de uma maneira diferente. Isso é muito importante lembrar também. E aí vem até os exemplos que não são só pessoais, mas organizacionais, da questão da criatividade, da inovação. Então, às vezes, a gente precisa sair desse quadradinho, né? E tentar outro jeito. E aí outras habilidades também, né? De ser flexível, então flexível não só motoramente, mas flexível, né? Aberto a experimentar, né? Outras formas, outras possibilidades, né? Então, são outras habilidades que a gente também tem, né? Desenvolve junto isso nesse repertório para dar conta dessas questões e chegar onde a gente quer, né? Muito legal. Pode falar. Que essa questão. Então, eu sempre gosto de falar no final, para fechar isso tudo, justamente dessa questão das escolhas, das decisões. Que muitas vezes a gente prefere dizer que a nossa vida é um mero acaso. A gente é vítima do acaso, a gente é vítima do destino. E é muito importante que a gente tenha consciência que são as nossas decisões que nos levam ao caminho que a gente deseja. É óbvio que a gente não pode controlar o que acontece ao redor da gente. É óbvio que muitas pessoas estão em situações muito mais difíceis do que outras. Muitas pessoas têm certos privilégios. Mas é importante que a gente entenda que o que a gente decide fazer com o que aconteceu é o que realmente importa. Muito da minha vida só aconteceu por conta das minhas decisões. Eu só estou aqui hoje, diante da Ju, diante das nossas intérpretes, diante de todos vocês que estão nos assistindo, por conta de uma decisão muito forte que eu tive que tomar na minha vida. Quando eu tinha 4 anos de idade, eu morava num distrito chamado Caudalho do Sul, que é mais ainda no interior do Paraná, fica perto de Açaí. Quando eu morava lá, meu pai era agricultor. Um dia ele chegou do trabalho da roça e ele foi lavar o trator que ele estava trabalhando. Para fazer isso, ele usava uma bomba d'água ligada num cardan. O cardan, ele é um eixo de ferro que fica girando bem rápido para essa bomba d'água ter força. Então, imaginem vocês que era um ferro cilíndrico que ele fica girando muito rápido, muito forte, para essa bomba d'água jogar água no outro trator. E enquanto meu pai estava lavando o trator, eu fiquei em volta dele brincando. E uma das brincadeiras que eu encontrei de fazer era de encostar a mão no cardan e tirar. Eu não nasci assim. Eu nasci com os 2 braços. E eu encostava a minha mão nesse cardan e tirava. Encostava e tirava. E é incrível porque até hoje eu lembro da sensação desse cardan tocando na minha mão. Faz mais de 20 anos que isso aconteceu. Eu ainda lembro da sensação dele tocando na minha mão. Teve um determinado momento que eu encostei a mão um pouco mais forte. Quando eu bati a mão mais forte, a minha blusa enrolou no cardan. Eu tentei com a outra mão tirar, mas a força desse cardan é tão forte que ele enrolou o meu braço, puxou e arrancou os meus 2 braços, em questão de minuto. E eu só gritei meu pai na hora. Meu pai correu até mim e ele me pegou no colo. E com discernimento, assim, meio que inacreditável, ele correu na casa da minha avó que estava do lado e ele pediu para ela um lençol, para me enrolar nesse lençol antes de levar para o hospital. Ele me enrolou bem firme nesse lençol e seguiu comigo para o hospital. Só que o hospital mais próximo ficava em Londrina, que era 70 quilômetros de onde a gente estava. Quando meu pai foi comigo para o hospital, eu lembro assim, de alguns flashes desses momentos. Eu lembro de sentir muito frio. Eu não lembro de sentir dor, mas eu lembro de sentir muito frio. E eu olhava para o meu pai, eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Eu olhava para ele, eu via ele com o peito, o rosto com muito sangue. E eu falava, pai, eu tô com frio. E ele só falava assim, calma, filha, a gente já vai chegar.
Quando a gente foi para o hospital, a minha mãe recebeu a notícia do que tinha acontecido. Ela ficou em choque no primeiro momento, ficou desesperada, pediu para levarem ela para o hospital onde eu tinha ido imediatamente. Só que antes de ir para o hospital, eles passaram no lugar onde tinha acontecido o acidente. E lá minha mãe encontrou os 2 bracinhos. E ela pegou os bracinhos, ela ainda colocou numa caixinha com gelo e levou para o hospital para os médicos tentarem recolocar. Quando ela me contou que ela fez isso, eu falei, mãe, eu já tinha uns 14 anos quando ela me contou. Eu falei, mãe, como que a senhora conseguiu fazer isso? Onde a mãe arrumou força? Ela falou assim, Dani, um dia quando você tiver filho, você vai entender que a gente faz coisa que a gente não imagina ser capaz. A gente consegue forças do inimaginável. E ela foi comigo, foi então depois para o hospital. Quando eu cheguei no hospital em Londrina, fui direto para a sala de cirurgia. Já tinham sido avisados que estava chegando uma criança nessa situação. Eu passei por uma cirurgia muito delicada. Depois a minha mãe chegou, ela ainda entregou os braços, os médicos tentaram recolocar, mas eles explicaram que como o braço tinha sido muito machucado e a chance de eu ter uma infecção generalizada ali era muito grande. E meus pais falaram, a gente quer a nossa filha viva, independente, a gente quer a nossa filha viva. Quando o médico saiu da sala de cirurgia, depois de 8 horas, ele falou, olha, pai e mãe, eu preciso ser sincero com vocês. É uma criança de 4 anos, que perdeu muito sangue até chegar aqui. Ela só não chegou aqui morta porque ela estava enrolada num lençol. Esse lençol ajudou a estancar um pouco a hemorragia. A gente fez tudo o que era necessário, tudo que era possível, mas eu sempre dizer que é só um milagre que vai salvar a vida dessa menina. Eu fiquei 11 dias em coma. Então, foram 11 dias sem saber se eu sequer iria sobreviver. Meus pais, em momento algum, duvidaram que eu pudesse, que eu morreria ou que o pior aconteceria. Quando eu acordei, eu ainda passei por várias cirurgias. Eu fiquei 50 dias internada, mas a previsão era que eu ficasse 90. Quando terminou os 50 dias, que eu recebi alta, o médico falou para meus pais assim, olha, ela só está saindo daqui hoje com 50 dias e não com 90, como era previsto, porque a força de vontade de viver dessa menina é muito grande. É nítido o quanto ela quer viver, o quanto ela quer sair bem. E foi essa força de vontade, foi esse querer viver que fez ela se recuperar tão rápido. Então, a grande decisão que eu tomei na minha vida foi justamente a decisão de ressignificar essa história, de transformar tudo isso que pode parecer uma história triste, pode parecer uma história pesada, mas para mim e para minha família, ela significa que a nossa força de vontade, aquilo que a gente realmente quer, tem poder de transformar a nossa realidade. Aquilo que a gente quer, aquilo que a gente se impõe, aquilo que a gente põe à vontade, realmente pode acontecer, pode transformar a nossa vida. Então, eu espero do fundo do meu coração que todos vocês que estão acompanhando esse nosso bate-papo decidam transformar a vida de vocês. Eu acho que os passos, as ferramentas eu entreguei, mas a decisão de transformar, de se transformar, de ter uma vida extraordinária é de cada um de vocês. E do fundo do meu coração, eu espero que todos vocês decidam se transformar. Só para encerrar essa questão de ferramentas, a gente ainda vai ter um tempo aqui para a gente trocar feedbacks, para a gente conversar, então vocês podem ir mandando seus comentários, as suas perguntas. O que eu sempre gosto de deixar no final das minhas palestras é uma frase que diz, eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que eu escolho me tornar. Então, eu espero que vocês escolham se tornar pessoas e terem vidas extraordinárias. Esse é o meu desejo. Ai, Dani, não estava preparada para... A gente precisa, assim, embora, né, você conte isso de uma forma muito, né, muito calma e trazendo a coisa do ressignificado, ela é uma história impactante, né? E a gente que também, eu sou mãe também, né? Então você vive a coisa, né, pensando na gente criança, pensando na gente mãe, então é uma história que ela emociona. E mais emocionante, ainda mais legal é o que você faz dela, né? Então, assim, esse lance, né, da escolha, e
de novo, a gente está falando de coisas que são simples, mas nem sempre são fáceis, né, de fazer no dia a dia, mas que está ao alcance de todo ser humano, né? Como você falou antes, né? Claro que tem, né, as vidas são muito diferentes, cada um nasce num contexto muito diferente, uns muito mais fáceis, outros muito mais privilegiados, outros muito mais difíceis. Mas é importante saber que em cada contexto desse existe esse espaço da escolha, né? Porque se a gente não observar isso, né, que tem essa coisa do aceitar e do escolher, a gente cai na nossa paralisia total, né? E não é assim, né? E você traz isso, e é legal que você tem esse lugar de fala, você fala com muita propriedade e nos mostra que sim, é possível fazer escolhas. E eu posso fazer isso. Isso às vezes são coisas muito simples, né? No como eu vou acordar, né? No como eu vou escolher viver aquele dia, como eu vou escolher falar com alguém, né? Que palavras que eu vou escolher, que profissional que eu vou escolher ser, que mãe eu vou escolher ser, que companheira eu vou escolher ser, que cidadã eu vou escolher ser nesse dia de hoje. Então, são muitas escolhas que a gente faz todos os dias, né? Como eu vou escolher reagir a uma situação de conflito de trânsito, a gente faz escolhas o dia inteiro, né? Quando eu digo, Ju, assim, eu sou o que eu escolho me tornar, não é querendo trazer aquela motivação barata de tipo assim, só depende de você e tal. Eu entendo que existem privilégios, como a gente falou, existem situações, tem muita gente que fala assim, ok, mas eu não escolhi nascer numa família que me bate, eu não escolhi sofrer isso. Novamente, a gente não escolhe o que acontece com a gente, mas a gente escolhe a maneira como a gente vai reagir a isso. Essa questão de eu sou o que eu escolho me tornar, eu escolho a maneira como eu vou reagir. Eu poderia ter escolhido me vitimizar, ou, sei lá, simplesmente aceitar o que aconteceu e ok, vou viver assim, vou passar minha vida inteira dependendo somente da ajuda de outras pessoas, e ok. Só que eu escolhi fazer da minha vida o que ela é hoje, entendeu? Eu escolhi, tudo que eu vivo são fruto das minhas escolhas, porque eu escolhi e porque eu corri atrás para que isso acontecesse. Falar que foi fácil? Lógico que não é. Não foi do dia para a noite que eu acordei assim, ok, hoje eu não vou lembrar daquela história com dor. Hoje eu não vou culpar, hoje eu não vou perguntar por que Deus fez isso comigo. É óbvio que eu tive esse momento, entendeu? De questionar, porque realmente as coisas não são fáceis. Só que eu não posso mudar o que aconteceu. Eu não posso mudar o que aconteceu. Mas eu posso mudar a maneira como eu conto. Qual a história que você conta da sua história, né? Tem muito isso. Você se coloca como vítima ou se você se coloca como protagonista? Você é o herói da sua história ou você ainda é vítima? Então, a gente tem esse poder, e isso não é uma coisa minha. Tem muita gente que fala, Dani, eu queria ser como você. Todo mundo tem esse poder. O que a gente precisa é aprender, olhar e tirar da gente de dentro desse poder. Aprender a usar ele realmente para o bem e para o melhor. Porque isso é uma questão que todo mundo tem. Esse poder está dentro de cada um de vocês aí, gente. E nisso a gente volta à história da crença, né? Eu preciso acreditar, eu preciso desenvolver essa crença que eu posso ser, né? Que eu tenho tudo para ser quem, né? Para desenvolver esse potencial pleno, né? Então, se você não muda essa crença anterior de que eu posso ou não posso, isso a Dani pode, mas não eu. Não, você precisa ressignificar essa crença, né? E a gente volta para aquela ferramenta da crença. E aí eu vou agora falar da pergunta da Gabriela Valbão. Ela falou assim, Dani, você disse que a vida extraordinária tem um sentido diferente para cada um de nós. Para uns é ser feliz, para outros é ter oportunidade de emprego, etc. Mas e para você? O que é uma vida extraordinária? Olha que profundo, né? Para mim, ter uma vida extraordinária é uma vida onde eu realmente consiga usar de todo o meu potencial para colocar ele em prática para as coisas que eu desejo. Para mim, uma vida extraordinária é onde eu vivo o que eu sonho, independente do que os outros dizem, se é possível ou não.
Para mim, uma vida extraordinária é tudo que eu falei para vocês aqui hoje, nesse conteúdo. É usar os recursos que eu tenho, fazer o meu melhor, correr atrás, acreditar no meu potencial e realmente ter a vida que eu quero. Eu acho que é isso. Eu vou aqui né, as pessoas estão, né, colocando alguns comentários, né, falando da sua força, da sua lucidez. A Bruna Leite, né, agradece, né, por você compartilhar a sua história. A Edna fala, né, que observa, né, que você é muito grata com os pais que te ensinaram a ser otimista e autonomia, né? Então ela fala sobre essa relação também da felicidade com a gratidão, né? Que a gente ser grato nos ajuda muito também, né? A experimentar essa felicidade, né? Eu queria aproveitar. Eu falo que gratidão não é só uma palavrinha, gratidão é colocar a graça em ação, é usar tudo aquilo que você realmente agradece e colocar em ação, usar isso para o bem. Aí você realmente vive esse estado de gratidão. É verdade. E só aproveitar mais um ganchinho de uma coisa que você falou, né, sobre a história de ter, né, de querer, né, lutar pela sua independência, pela autonomia, e esse é um desejo, né, de todos nós, e sobretudo quando a gente é mais novo, né, e a gente tem também uma certa fantasia de uma independência, de uma autonomia plena. E é muito legal quando a gente também vai amadurecendo e a gente se percebe que, na verdade, nós todos somos interdependentes, né? A gente, né, você falou, né, em determinado momento que Rai veio, também a gente tem que saber, né, receber ajuda. Isso é para qualquer um, né? A gente não vive só, né? Então, acho que faz parte também desse desenvolvimento humano, né, dessa busca nossa, né, de ser, né, desenvolver o nosso potencial, mas a gente também saber que a gente não faz nada só. A gente faz tudo também, né, com os outros, quem quer que sejam esses outros, né? É meio um mito assim, de super-herói, né, que vai... A minha maior conquista de autonomia foi aceitar que eu precisava de ajuda. Foi a coisa que mais me libertou. Aceitar que eu preciso de ajuda. E tá tudo bem. E não sou só eu. Todo mundo um dia vai precisar. E se a gente for egoísta e achar que a gente é melhor que o outro, a gente vai viver pior ainda. Então, a minha maior conquista de independência foi aceitar, ok, preciso de ajuda para certas coisas e tá tudo bem. E todo mundo vai precisar, igual a gente falou mesmo. Nós somos seres interdependentes. E que bom, né? E que bom que a gente tem, né, o outro, e que bom que a gente, né, desenvolve relações saudáveis e pode contar com as outras pessoas, e que a gente, né, desenvolve relações solidárias, né, nos espaços diversos da vida. E isso também vai nos tornando melhores e sabendo, né, nos ensinando a ser melhores. Bem, e aqui a gente vai, né, acho que caminhando, né, Dani, para né, a gente ir fechando aí o nosso tempo de conversa. Eu queria, né, reiterar os agradecimentos né, à Câmara que propiciou a gente trazer a Dani, aos colegas do CEFOR, a coordenação de acessibilidade, a Alessandra e a Núbia, que estiveram aqui conosco. Dani, Rai, assim, muito obrigada. Ju, olha, eu não tenho palavras para agradecer você. Não só você, mas todo mundo. Chega aqui, Rai. Deixa eu aproveitar que a Rai está chegando. A gente tem aqui nos bastidores a Jamile, o Rodrigo, estão escondidos aqui, mas, né, propiciando, vários colegas que trabalharam do CEFOR. Obrigada, gente. Vamos todo mundo e dane-se tudo. É isso aí. Faltou falar a nossa hashtag dane-se, que é justamente dane-se se alguém disser que você não é capaz, você é sim, com certeza. Quero agradecer todo mundo que participou, todo mundo que mandou comentários. Eu não consegui ir lendo durante a fala, mas está tudo salvo aqui, ó. Depois eu vou ler sim. Então, muito obrigada pelo carinho de todo mundo. Muito obrigada, Alessandra e Núbia, nossos intérpretes, por deixar esse evento ainda mais inclusivo. O pessoal está participando. Ju, Jamile, Rodrigo, todo mundo que está nos bastidores. Gente, muito obrigada do fundo do meu coração. Eu espero nem que seja um pouquinho
que a gente tenha conseguido aí mudar, virar alguma chavinha de vocês. Isso é muito importante. Ah, Ju, eu vou deixar pedir, se a Jamile conseguir, deixar no comentário o meu e-mail de contato. Então, se alguém quiser entrar em contato com a gente, estamos com esse formato novo agora de palestras, né? Só mandar um e-mail lá para a gente. Minhas redes sociais, meu Instagram é @DaniAmaralF, se alguém quiser conhecer melhor, canal no YouTube Dani Amaral. Isso, né? Isso. Se Deus quiser, logo, logo a gente vai poder estar junto de novo. Isso. Se Deus quiser, logo, logo a gente está junto, num presencial aí. Com muito abraço e muito afeto. Obrigada. Beijão, gente. Obrigado a vocês. Tchau, tchau.